Olá, eu sou Dilma Ferreira e esse é o canal Bonecas de Pano e Artesanato. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Essa bonequinha aqui, ó, ela é de tecido. Eu fiz com pedaços de retalho. O vestidinho, aqui, ó, como vocês estão vendo, ele é feito de perna de calça jeans. E tinha uns detalhinhos e eu usei também para fazer pedacinhos de renda. Eu fiz um bolinho para complementar, ó, porque ela é cozinheira, uma bonequinha cozinheira. O rostinho eu usei como base bolinha de isopor. E o sapatinho também é feito de EVA. Eu usei isopor para confeccionar o sapatinho. A lãzinha do cabelo. É fácil de fazer, não é difícil. E a base dela é feita com detergente, embalagem de detergente. É fácil de fazer, vocês vão ver. Mas antes, eu quero pedir para vocês, eu sou meio tímido para gravar. Eu sei fazer, mas gravar eu tenho um pouco de dificuldade, então me desculpem se o vídeo não sai muito bom ou se sai baixo às vezes. Mas então, eu queria que vocês dessem like, né? Se inscrevessem no canal e ativassem o sininho para poder receber as novas notificações que vem vindo, as novidades, porque vai ter coisa para menino também. Vou fazer vídeo para menino, para adolescente, para todos os gostos. O que der para reciclar, eu tô reciclando. É bom até que tira o lixo, né, que a gente fala que é lixo, mas se você olhar de uma maneira carinhosa, vai virar luxo. Então, bora lá aprender? Então, gente, vamos começar? Eu comecei a fazer desse jeito que vocês estão vendo, só que se vocês quiserem saber melhor, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz, no primeiro vídeo que eu fiz, lá tá explicando direitinho, passo a passo. Aí, nesse ponto que vocês estão vendo, eu dei uma enroladinha na perninha para montar a perninha. Com durex. Mas se vocês se perderem, ou se o vídeo estiver muito rápido, vocês dão uma olhadinha lá que ensina direitinho, passo a passo, no primeiro vídeo que eu fiz. É uma bonequinha com base de detergente. Aqueles detergentes que a gente joga fora, o frasco, que acha que não dá para fazer nada com ele. Olha aí, que coisa linda que a gente vai fazer. Aí eu tô enrolando bem. Vocês podem usar outro tipo de fita também. Como o frasco do detergente é molinho, eu só passei o durex mesmo. Ele vai ficar assim, ó. Dessa maneira. Aqui eu cortei uma tira, dei uma arredondada na ponta do tecido bege para simular a mãozinha. E vou desvirar. Dou um piquezinho aqui para poder... Eu costuro de fora a fora. E dou um piquezinho para poder sair nesse buraquinho aqui, ó. Essa parte aí vai ser a mãozinha da boneca. Desviro o outro lado. Eu usei uma malha, mas vocês podem fazer com o tipo de tecido que vocês quiserem. Algodão cru, eu usei uma malha. Agora eu vou encher. Vou estar enchendo, não toda a extensão, mas mais nas pontas. Já tá simulando o bracinho. Depois vocês vão entender por que eu fiz assim. Uma maneira mais fácil de encaixar os bracinhos, mas podem encaixar de outra maneira também. Tô enchendo o outro lado.
Ó, vai ficar dessa maneira. Enchi mais ou menos até a metade, ó, tá vendo? Um pouco mais da metade. Agora eu vou encaixar dentro da manguinha que a gente fez. Eu cortei uma tira também e costurei para fazer a manguinha. Aí eu ajeito na costura, costura com costura. Essa parte vai ficar embaixo, né, do braço, para não aparecer a costura quando a gente colar. Ajeito bem costura com costura. Distribuo o volume de um lado e do outro. Que essa parte de cima a gente vai colar, então ela tem que ficar livre, sem enchimento. Essa parte. Agora a gente vai fazer a cabecinha da boneca. Peguei uma malha também, ou o tecido que vocês forem usar, ou se quiserem fazer de EVA, eu não sei. Eu fiz assim, porque é de tecido, né? Achei melhor fazer de tecido também. Peguei um alfinete que a gente usa para alfinetar roupa, e coloco no centro da cabeça da boneca e dou uma apertadinha, que vai simular o narizinho dela. Centralizo o tecido direitinho, né? Ou então vocês podem riscar num círculo e fazer tipo um fuxico também, dá certo. Essa é a maneira mais prática que eu acho para fazer. Às vezes eu faço com, tipo, no fuxico também. Faço um círculo, aí costuro, né? Como se eu fosse fazer um fuxico. E depois eu encaixo na cabeça da boneca. Dou uns pontos com alinhavo. Só que dessa vez eu vou prender do jeito que vocês estão vendo aqui e vou amarrar um barbante. Aqui eu amarrei com a lã. Com a própria lã que eu vou fazer o cabelinho. Amarro bem forte. E depois eu corto. Aí dou um nó. Pra segurar bem. Que essa parte o cabelo vai esconder. No caso, a touca dela vai esconder. Porque essa boneca é uma boneca marinheira. Opa! É uma boneca cozinheira. Aí, fiz isso, cortei as rebarbinhas que ficou. E agora a gente vai modelar o rostinho dela. Vamos... Eu peguei esse olhinho aqui, ó. Eu acho bem prático esse olhinho. É só colar. Eu costumo colocar um pouquinho de cola permanente embaixo do olhinho dela para poder fixar bem, para não estar saindo. Embaixo e em cima do olhinho e cola bem. Depois é que eu vou fazer os desenhos dos cílios e tudo mais. Ó, desta maneira. Eu dou uma pressionada com a unha num canto e no outro, para poder dar uma afundadinha pro olho ficar, tipo, parecendo que tá um olhinho fundo. Aqui eu peguei uma tira de... Peguei ali a lã que eu vou usar e dei várias voltas. Amarrei no meio e fiz uma trança de um lado e do outro. E no final amarrei de novo. Aí vou centralizar em cima da cabeça dela, mais ou menos, onde vai ficar. Geralmente tem uma marca da linha do isopor, essa marca. E vou colar. Que eu fiz essa trancinha. Vocês podem fazer outro tipo de cabelinho também, que quiser. E eu fiz a trancinha, que até mesmo para ensinar para vocês ia ficar mais fácil.
Eu sei se vocês já notaram, eu já pintei o rostinho dela com blush. Agora eu vou colar, tô colando as trancinhas para ficar no lugar já. Vai ficar desta maneira. Aí eu vou enrolar umas 10 voltas, mais ou menos, para fazer a franjinha. Eu corto, dou uma amarradinha ao meio. Um nozinho. E depois eu corto ao meio de novo e tiro o excesso. Para poder colocar ó, para não ficar no olhinho dela, eu corto para acertar. Vai ficar assim. Colo no centro. Veja se ficou bom a altura do olho. Ó, pra mim tá bom. Lembrando que vocês podem fazer outro tipo de cabelinho, outro modelinho. Agora a gente vai pôr a touquinha dela. Eu peguei um círculo e cortei um tecido, mais ou menos usa um molde de um prato de sobremesa, um pires. Mede mais ou menos na cabeça dela. Cortei uma tira, costurei e costurei em volta do fuxico, porque eu franzi. Desvirei e ficou assim. Chapeuzinho de cozinheiro. Coloquei um enchimento, né, para poder dar um volumezinho atrás. Encaixei na cabeça da boneca e vou colar. Não esquecendo da costura que tem que ficar embaixo. Ajeito da maneira que eu acho melhor que vai ficar. Lembrando que aqui embaixo você tem que dar o espaço para poder fazer o furinho depois para encaixar na garrafa, na boca da garrafa. Ou do frasco do detergente. Aí eu colei aqui. Ajeitando direitinho para poder encaixar bem. Às vezes a minha maquininha de cola quente está com cabo curto, às vezes não dá para ver que ela não estica muito bem. Eu vou comprar uma de cabo longo, porque a minha queimou. Mas eu vou comprar uma com cabo mais longo. Aí vocês podem colocar a trancinha assim, desta maneira, que eu também acho uma graça. Agora a gente vai vestir a roupinha no frasco, que a gente já modelou. Eu peguei esse tecido que vai cobrir, é aquele tecido é aquele que a gente usa para poder cobrir gesso. A gente compra para cobrir gesso, que eles usam, né? A gente quase não usa. Aí eu costurei no meio, cortei no meio, costurei a metade para poder simular uma calça. Aí tô vestindo a bonequinha e puxo o máximo até lá em cima, porque a gente vai costurar lá em cima para poder fixar. Com um pontinho de aninhavo mesmo, ó.
Alinhavar toda a extensão. Aí a gente costura e arremata. Muito prático de fazer, dá para fazer qualquer coisa. Dá para brincar com a criançada aí. Olha lá. Agora encaixar essa parte que sobrou do pé, a gente vai encaixar lá para dentro, ó, no buraquinho. Se quiser passar um pouquinho de cola para poder estar segurando também, ó, eu passei. Vai ter uma segurança a mais. E ficou assim. Parecendo um macacãozinho. Se você não quiser colocar assim, fazer direto, sem colocar nada, fica a seu critério também. Agora a gente vai vestir a calcinha. Eu fiz uma calcinha, cortei um quadrado, costurei elástico nas extremidades, ó, fiz uma calçola para ela. E a gente vai vestir na boneca. Se não estiver bem colado ainda, dá uma seguradinha na ponta, a hora que for vestir, para não sair de dentro do buraquinho. O tecido que a gente colocou lá dentro. Ajeita direitinho a calça comprida. Calça comprida não, né? A calçola. Vai ficar assim. Nem parece que vai sair uma boneca daí, né? Aí agora eu fiz uma meinha, cortei uma tira, costurei, simulei uma meinha e colo lá dentro também, igual eu colei, porque depois a gente vai calçar o sapatinho. Ó, eu dobrei a pontinha dela, que vai ficar pra cima, coloco essa costura pra trás. Ó, a costura vai pra trás. Encaixo que nem encaixei o outro. Colo e enfio lá dentro. Tomando cuidado para não queimar o dedo, né? Porque eu já tenho prática que é meu dedo. Ajeito do jeito, na altura que vocês vão querer. Quando a gente for pôr o sapatinho, a gente termina de ajeitar. Tira as rebarbas de cola que fica, né? Os fios de cola quente. Agora eu vou colar o bracinho. Colocar um pinguinho de cola aí que é pro braço, pra manguinha não ficar correndo. Pego, distribuo e vou colar atrás da boneca. Atrás das costinhas da boneca. Igual eu tô fazendo aí. Passo cola e ajeito até mais ou menos a altura do braço que eu quero, onde fique. Acabou a cola. Aí, terminar de colar, nessa altura aí mais ou menos mesmo, que vai ficar.
ajeita o bracinho, ó, pra ele ficar na altura que a gente quer que fique. Tá parecendo um corcunda de Notre Dame agora, por enquanto, mas vocês vão ver que vai dar certo no final. Agora a gente vai pôr o vestidinho. Eu peguei um pedaço de calça jeans e fiz o vestidinho, ó, com retalhinhos. Tinha um retalhinho embaixo aqui, eu fiz também, franzi e fiz mais ou menos dessa maneira que vocês estão vendo aí, né? Não é difícil. E ficou o vestidinho dela. Dá pra fazer com retalhinhos que você tem em casa, que ela não vai muito pano, que é pequenininha, né? Ela não fica tão pequena também, não. Aí eu vou vestir a bonequinha, na bonequinha. Ó, o bracinho delas, o bracinho da bonequinha fica parecendo que é articulado, ó. Fica soltinho dessa maneira. Eu ajeito bem, eu escolhi o lado que tá mais franzido para pôr na frente, o lado que eu quero que fique na frente. Aí eu vou pegar mais ou menos 1/2 metro de fita. Aí peguei mais ou menos 1 metro de fita para poder fazer o babadinho do pescoço. Aí a gente aproveita e esconde as imperfeições que vai ficar. Eu tô costurando no meio da fita. Eu vou dar um ponto de alinhavo para franzir a fita. No caso é uma renda, né? A gente pode fazer com fita também, se quiser. Aqui eu usei uma renda que tinha aqui em casa. O bom de fazer coisas assim é que a gente pode usar, que às vezes você não tem tecido, ainda mais nessa época de quarentena, que não dá pra gente sair, a gente se vira com o que tem. E vai usando a criatividade. Ó, distribuo e costuro ali. Dou um ponto de arremate aqui. Aí eu corto, distribuo ali, ó, e eu vou passar um pouquinho de cola para poder ficar bem fixado. Ó, deixo o franzido mais na parte da frente. Distribuo o franzido mais na parte da frente. E colo para poder não sair do lugar, ó. Prestando atenção para colar bem embaixo, para não afetar a hora que a gente for colocar a cabeça da boneca. Então tem que deixar um espaço do gargalo do frasco livre. Só dar uns pontinhos de cola aí para poder segurar. Ó, já tá tomando forma a nossa bonequinha. E agora é o aventalzinho que eu fiz. Eu peguei uma tira também do retalho que eu tinha branco aqui. Fiz a alcinha, ó. E o lacinho. Franzi, cortei um quadradinho aqui, o peitinho. E fiz esse aventalzinho, ó. Agora a gente vai vestir na boneca. Te amarra atrás para ficar... Faz um laço bonito. Eu não consigo fazer laço bonito. Os meus laços ficam tudo feio. Mas vocês fazem aí. Bem bonito.
atrás também. Ó, amarro por debaixo da renda. Ó, desta maneira. Ela já tá ficando assim. E o sapatinho, fiz um sapatinho de EVA, fiz uma botinha de EVA. Depois, se vocês quiserem, comenta aí no comentário que eu tiro um dia só para fazer o sapatinho. Que eu não costumo não fazer o sapatinho nos vídeos, porque demora um pouquinho, aí fica muito extenso o vídeo. Mas não tem segredo. Aí na manguinha eu vou enfiar para dentro, dar uma dobradinha para esconder essas partes aí. Aí vocês podem estar colando também. Ou pode já arrematar na hora que vocês forem costurar o vestidinho. Ó. Só dá uma escondidinha, depois passa uma cola, aí some. Ajeito ali para poder estar recebendo a cabeça da boneca depois. E o sapatinho, eu vou fazer um furinho lá dentro, ó, que é para poder ficar mais fácil para a cola aderir. Quando a gente for colar na perninha do frasco de detergente, ele encaixa bem e cola bem. Porque se a gente só encaixar ali sem fazer um furinho, ele fica saindo. Então a gente faz assim. Aí a gente ajeita a posição que a gente quer o sapatinho, que fica o sapatinho, a melhor posição. Ó. Depois que a gente ajeitou, eu sempre fico indecisa. Que jeito que fica melhor. Aí ajeitou, a gente coloca a cola lá dentro, coloca bastante cola. E encaixa no sapatinho, encaixa o sapatinho na boneca. E segura, ajeita a posição que a gente quer, que vai ficar o sapatinho, que você vai ficar para dentro, ou para fora, ou retinho. A maneira que vocês vão querer que fique o sapatinho, vocês ajeitam. Uma vez colado, fica difícil para descolar. E pressiona para baixo, para poder colar bem. E a gente vai enfiar a cola no outro também e já colar, que daí a gente aperta os dois juntos. Ó, procura a posição. Uma posição que a boneca vai ficar em pé. Você tem que colar e já deixar ela na posição de pé, para ela não ficar caindo. Ajeita para frente ou para trás, para ela poder ficar de pezinho. Essa parte demora um pouquinho, porque é para colar, né? Mas no fim dá tudo certo. Enquanto ela não estiver bem colada, ela vai ficar pendendo mesmo. Ó, já tá criando forma de boneca. A cabecinha que a gente fez. Se vocês prestarem atenção, o olhinho da outra era verde. Só que quando eu fui, por causa da malha que eu usei, ó, fiz um buraquinho aqui para poder encaixar. E nisso que eu fiz um buraquinho, a malha que eu estava usando, eu cortei no sentido errado e desgarçou, correu o tecido. Aí eu tive que fazer outro rostinho. Aí, como eu não tinha olhinho verde, eu fiz esse olhinho. Coloquei esse marrom. Fiz um bolinho aqui, ó, um bolinho de EVA, só para simular, porque ela é cozinheira e é uma menininha, simular que ela fez um bolinho de... Coloquei uma fitinha no cabelinho dela. Gente, que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus que está no céu. E não esquece de se inscrever no canal, dá uma força lá pra gente.